A paz do Senhor, meus irmãos, uma bênção, estamos aqui para gravar mais uma aula para o Instituto Bíblico de Paulínia. Lembrando que esta matéria que estamos estudando, elementos da teologia bíblica para o ciclo 1 ou nível básico em teologia. E nessa quarta aula nós vamos falar sobre angeologia. Lembrando que já estudamos a teologia, estudamos cristologia e estudamos pneumatologia também, que é a doutrina do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar angeologia, que é a doutrina dos anjos. Então, quando nós pensamos nessa doutrina, porém antes, meus irmãos, é importante aqui, sempre lembro nas aulas, que você tem que ler o livro, tá bom? Isso é muito importante, porque o livro ele vai trazer uma visão teórica mais completa, né? Aqui na aula nós pontuamos e trazemos alguns ensinos específicos, mas é importante que você leia todo o livro, leia as referências bíblicas e junto com a aula, com certeza, o seu estudo vai ter uma amplitude muito maior, você vai ter condições de adquirir um conhecimento muito maior e mais completo, tá bom? Então, leia o livro. O estudo de angeologia está na página 63 do nosso livro e é importante que você leia também as referências bíblicas, tá bom? Então, quando a gente fala de angeologia, tá? Que é a doutrina dos anjos, é o estudo sobre os anjos, essa palavrinha anjos, ela foi muito utilizada na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, que o original é o hebraico, nós vamos entender que esta palavrinha, ou extraída do hebraico, essa palavrinha quer dizer malak, tá? Malak. E no grego, no Novo Testamento, essa palavra extraída do grego quer dizer angelos, ou ângelos, tá? E tanto no Antigo Testamento, malak, quanto no Novo Testamento, angelos, essa palavra, ela tem o significado de mensageiro, bom? Então, quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que a Bíblia é dotada de anjos bons, anjos santos, e obviamente que esses anjos são os mensageiros de Deus, tá? Porém, nós entendemos também que uma terça parte dos anjos, eles se rebelaram, tá? Estudando a Bíblia, nós temos esse conhecimento. Eles se rebelaram junto com o diabo. Então, essa terça parte são mensageiros de Satanás ou mensageiros deste mundo, tá bom? Mas anjos na Bíblia quer dizer mensageiros, estão a favor ou a serviço de alguém. Os anjos bons de Deus e os anjos ruins de Satanás e deste mundo. Quando nós lemos aqui na página 63 do nosso livro, o livro começa da seguinte forma, com os seguintes questionamentos. O que são anjos? O que fazem? Onde habitam? Como são organizados? De que modo agem? Essas perguntas têm sido feitas por diferentes pessoas, em diferentes lugares e em diferentes épocas. Essas perguntas, em partes, serão tratadas a seguir, segundo o relato bíblico. Então, os irmãos percebem que o estudo sobre os anjos é algo que desperta uma curiosidade, é algo que desperta a atenção para que possamos conhecer um pouco desses seres criados por Deus, que estão a serviço de Deus, para que nós possamos conhecer um pouco mais da grandiosidade do nosso Deus ao criar aí todas as coisas. Amém? Então, os anjos, quando nós estudamos sobre os anjos, tá? E aqui eu não estou diferenciando os anjos que se rebelaram, nem os anjos santos. Estou falando aqui da criação, quando Deus criou todos os anjos e Ele criou os anjos de forma similar. Nós temos que entender que todos os anjos foram criados por Deus. Em Neemias capítulo 9, verso 6, nós temos esse relato. Temos que entender também que Deus criou os anjos mais elevados do que os homens. São mais poderosos, mais sábios, tá? São mais sublimes do que os homens. E isso nós lemos lá no Salmos capítulo 8, a partir do verso de número 4. Tá? Os anjos também, eles foram criados de uma só vez, em um número grandioso, tá? Nós não sabemos a quantidade de anjos que foram criados, porém, foram seres criados por Deus. E uma coisa importante que nós vamos ver ao longo desse estudo,
é que os anjos, eles, diferente dos seres humanos, diferente da criação de Deus, os animais, por exemplo, eles não procriam, tá? Foram criados de uma só vez, foram criados em um número que nós não sabemos a quantidade, mas um número muito grande de seres, porém, a mesma quantidade que foi criada é a mesma quantidade que existe até os dias de hoje, tá bom? Eles, como nós ouvimos Cristo ensinar nos evangelhos, os anjos são seres assexuados, tá bom? Eles não se casam e nem procriam. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento também a respeito dos anjos, tá bom? Os anjos também, quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 22, eles não podem e não devem ser adorados, tá bom? Porque não são seres divinos, são criaturas de Deus. Então, anjos não podem ser adorados e nem devem ser adorados, tá? E todos os anjos estão sujeitos a Cristo, estão sujeitos a Deus e estão sujeitos ao Espírito Santo. Isso nós lemos lá em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 20 a seguir, tá bom? Então aqui uma pequena introdução a respeito da doutrina que nós vamos estudar sobre os anjos, tá bom? Angelologia. Então falando um pouco aqui da natureza dos anjos, que está na página 65, é o primeiro tema que nós vamos estudar aqui a respeito da natureza dos anjos. Eu quero ler com os irmãos aqui o segundo parágrafo do nosso livro, diz assim: os anjos não são eternos como Deus, nem autoexistentes, mas criados como criadas foram as demais coisas no universo, tá? E aqui tem uma referência a Neemias, capítulo 9, como eu já mencionei. Expressões tais como exército de Deus, soberanias, principados, potestades e outros termos similares são geralmente aplicados na Bíblia aos anjos. Então, o primeiro questionamento que nós temos aqui dentro da natureza dos anjos é: quando os anjos foram criados? Então, nós sabemos que eles foram criados, sim, foram criados por Deus, como as demais criaturas desse universo, porém nós não sabemos o momento em que os anjos foram criados. Quando nós lemos o livro de Jó, e Deus, ao questionar Jó, ele faz uma menção dos anjos, nós sabemos que foi num tempo muito remoto, tá? É um tempo muito distante, muito antigo, mas não sabemos o momento exato em que os anjos foram criados. Em que tempo da história os anjos foram criados. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo de número 22, e verso de número 9, tá? Sabemos que foi num tempo remotíssimo que os anjos foram criados, porém nós não sabemos na história o período em que isso aconteceu. E quando nós lemos aqui Apocalipse capítulo 22, verso 8, a Bíblia diz assim: e eu, João, tá? Sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Está falando de toda a revelação aqui do livro do Apocalipse que João recebeu. E ele diz assim: e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. Verso 9, olha o que o anjo disse quando João se prostrou para o adorar. E o anjo disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos guardas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, o anjo aqui, ele repreende João, quando João, ao receber a revelação deste livro de Apocalipse, e o anjo que mais mostrou ali para ele, ou que mais esteve com ele nesse período de revelação, João se dobra ali, se prostra para o adorar. E o anjo diz: olha, não faça isso. Eu sou igual a você, eu sou um conservo, eu sou um servo de Deus, igual a você, igual aos profetas do Antigo Testamento, obviamente que ele está citando aqui. Então não faça isso, adora somente a Deus, tá? Então é uma instrução aqui do próprio anjo. Então nós entendemos que anjos foram criados por Deus num tempo remotíssimo, mas entendemos que eles não devem ser adorados, porque não são seres divinais. Uma outra pergunta dentro da natureza dos anjos, meus irmãos, é a seguinte: os anjos são seres espirituais? Sim, são seres espirituais. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 1, verso 13,
que são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação ou a vida eterna. Tá? Então, Deus criou os anjos com alguns objetivos. Como um deles, adorar a Deus, adorar a Trindade, mas também trabalhar em prol da criação, inclusive em prol dos homens. Tá? Nós lemos aqui em Hebreus que os anjos são seres ministradores, ou seja, estão aqui a serviço de Deus em prol daqueles que hão de herdar a salvação, em prol da humanidade. Tá? Então os anjos, eles estão ao serviço de Deus, aquilo que Deus determinar que eles façam. E quando nós estudamos a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver como Deus utilizou anjos ao seu serviço em prol do homem. E de diversas maneiras. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, no próximo tema que nós vamos abordar aqui sobre angeologia. Mas fato é, uma outra coisa importante aqui, os anjos são seres espirituais, tá? Não seres corpóreos como os humanos, tá? Presos a um corpo como o nosso, o corpo físico dos seres humanos. Não, os anjos são seres espirituais. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que os anjos, eles tomaram a forma humana em diversas ocasiões. Por exemplo, quando eles apareceram para Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, eles tomaram a forma humana, são seres espirituais, porém, eles têm o poder, ao trabalhar para Deus, como os anjos ministradores, em prol daqueles que hão de alcançar a salvação ou herdar a salvação, eles podem tomar aí a forma humana, como nós lemos lá em Gênesis 18, quando eles apareceram para Abraão. Lemos também em Gênesis capítulo 32, que o anjo em forma humana apareceu para Jacó. Em Daniel capítulo 8, um anjo em forma humana apareceu para o profeta Daniel. Em 1 Reis capítulo 19, apareceu para o profeta Elias. Tá? Lemos também que um anjo já nos evangelhos apareceu para Zacarias, para anunciar a respeito do nascimento de João Batista. Apareceu para Maria, apareceu para José, para anunciar o nascimento de Cristo. Tá bom? Apareceu para os pastores em Belém, quando nós lemos lá em Lucas capítulo de número 2. Então os anjos, como nós aprendemos aqui nesse estudo, são seres ministradores, são ministros de Deus, trabalham para Deus de acordo com a vontade de Deus em prol da humanidade e da criação de Deus, mas eles também, nesse serviço, eles têm o poder de aparecer em forma humana, como nós pontuamos aqui em alguns exemplos bíblicos. Amém? Uma outra pergunta dentro da natureza dos anjos é se os anjos são seres altamente inteligentes. E a resposta, meus irmãos, é sim. Quando você abre lá em 2 Samuel, capítulo de número 14, a Bíblia vai relatar que o anjo era mais sábio do que Davi. Tá? Esse é só um dos exemplos que nós temos. Mas os anjos foram criados em um tempo remoto, como nós estudamos. Então os anjos estão acompanhando a civilização, a história humana, desde o seu início. Tá? Desde o seu início. Então, são seres que têm uma inteligência, um conhecimento muito vasto e muito grande. Então, os anjos são muito mais inteligentes que os homens, tá? Muito mais inteligentes que os seres humanos. Então, dentro do registro bíblico, nós temos essa certeza que os anjos são seres inteligentíssimos. A Bíblia diz que são mais sublimes do que o homem. Tá? A Bíblia, um outro questionamento aqui dentro da natureza dos anjos é se os anjos são seres gloriosos. E, obviamente, que sim, meus irmãos, são seres gloriosos. Pela sua inteligência, como nós aprendemos aqui, por serem seres espirituais, por estarem a serviço de Deus, então são seres gloriosos. E nós observamos isso nesse exemplo que eu dei aqui quando eu li Apocalipse capítulo 22, verso de número 8 em seguir. Tá? Verso de número 8 a seguir. Então, quando nós lemos esse capítulo, esse livro do Apocalipse, nós vamos ver que os anjos são seres gloriosos. Por quê? Porque ele trouxe toda essa visão apocalíptica aqui, né? Participaram da revelação de Cristo para João, Cristo utilizando os anjos aqui, como nós lemos lá em Efésios capítulo 1,
verso 20, nós vamos ver que eles estão sujeitos a Cristo, né? Eles estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Então nós vamos ver aqui que são seres gloriosos e no livro de Apocalipse revela isso, mostra isso, que eles participaram de toda a revelação da escatologia ou das coisas que vão acontecer no fim. Amém? Outro ponto aqui dentro da natureza dos anjos. Os anjos são seres poderosos? Sim, são seres poderosos. E isso nós vamos ver ao longo dos relatos bíblicos, tá? Nós vamos ver que anjos consolou o profeta Daniel, anjos estiveram ali no túmulo de Cristo e anunciaram ali a ressurreição de Cristo, né? Foram os mensageiros, libertaram Pedro, libertaram João, tá? Nós vamos ver que os anjos são eles que vão trabalhar na prisão de Satanás e vão manter Satanás preso no milênio. Então, são seres poderosos, tá? Os anjos são seres poderosos. Então, nesse resumo breve aqui, dentro da angeologia, e mais uma coisa importante, meus irmãos, que eu estou citando em todas as aulas e cito aqui novamente, que esta matéria não é uma matéria onde nós vamos aprofundar nesses estudos. Cristologia, angeologia, tá? Pneumatologia, escatologia, antropologia. Por quê? Porque nós só estamos pontuando aqui por aula a respeito dos elementos da teologia bíblica, tá? Então você, com certeza, ao longo do estudo teológico, você vai ter matérias específicas a respeito dos anjos, específicas a respeito de Cristo, específicas a respeito do Espírito Santo, da escatologia. Então são matérias que você vai ter um tempo maior aí, mais aulas para se aprofundar em apenas um estudo ou apenas um tema. Aqui, nessa matéria, nós estamos pontuando todos os elementos da teologia sistemática. Então, nós estamos vendo aqui somente os pontos, tá? E não estamos aprofundando dentro desses estudos. Então, quando nós pontuamos aqui a natureza dos anjos, agora nós vamos falar sobre os anjos como agentes de Deus. Ou seja, vamos ver aqui um pouco do trabalho dos anjos, os serviços que eles prestam para o Senhor como mensageiros, como servos de Deus, tá? Então, mencionando aqui novamente Hebreus, capítulo 1, nós vamos ver que os anjos, eles são ministradores a favor dos santos ou da igreja. Vamos ler aqui na página 67 do nosso livro, e é importante que você acompanhe aí, diz assim: nem sempre podemos ter a consciência da presença dos anjos, ainda que estejam ao nosso redor. Nem sempre podemos predizer como aparecerão, mas eles estão bem próximos de nós. Com frequência, para nos assistir, são nossos companheiros em circunstâncias as mais diversas. Sem, contudo, apercebermos de sua presença, ou seja, nós não percebemos a sua presença. Pouco é o que sabemos sobre a sua constante assistência. A Bíblia nos garante, entretanto, que um dia as escamas serão tiradas dos nossos olhos, para que possamos ver e reconhecer em toda a plenitude a atenção que os anjos nos dedicam. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, nós aprendemos isso. E 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15, 16 e 17, também nós temos essa percepção, que um dia os nossos olhos vão ter uma percepção melhor a respeito do mundo espiritual, ou uma percepção total a respeito do mundo espiritual, e aí nós vamos enxergar a ação dos anjos, tá bom? Então, os anjos, eles estão ao nosso serviço de acordo com a vontade de Deus, tá? Trabalham em nosso favor. Obviamente que nós não percebemos, obviamente que nós não temos uma compreensão exata de onde estão, como agem e de que maneira estão, tá? A respeito da sua aparência, nós não temos essa percepção. Já ouvimos relatos, testemunhos de pessoas que dizem terem visto anjos, tá? De algum anjo ter aparecido, tá? E isso não é impossível quando nós olhamos para os relatos bíblicos. Mas, irmãos, anjo não fica aparecendo com frequência, anjo não fica aparecendo aí à torta e à direita, não, tá? Os anjos, eles só aparecem
de acordo com a vontade de Deus, ministrando um serviço para Deus com um objetivo e com um propósito, tá? Então, nós não temos condições de ficar vendo e enxergando o anjo em todo momento, como algumas pessoas relatam, não, tá? Isso não acontece com frequência. Tá? Em um dia, como nós lemos aqui, obviamente nós vamos ter essa visão mais exata a respeito do mundo espiritual. Só que hoje, nesse período em que estamos, os anjos não aparecem com frequência. Sabemos que eles estão aqui, sabemos que eles trabalham ao nosso favor, sabemos que eles estão a serviço de Deus em nosso favor, nos protegendo, nos guardando, enfim. Mas entendemos que eles não aparecem em todo momento, para todo mundo, de forma com que alguns relatam aí, não, que todo dia enxergam um anjo, tá? Não é assim que funciona, tem que ter propósito, tem que ter objetivo, tá? Então, os anjos são guardas do povo do Senhor, tá? Então, dentro desse tema aqui, os anjos como agente de Deus, nós entendemos que eles são guardas do povo do Senhor, tá bom? Então, eles exercem aí um serviço de proteção ao povo de Deus. Então, isso nós temos certeza que acontece mesmo sem enxergar os anjos, tá? Um outro ponto aqui que os anjos realizam o serviço a favor de Deus é que eles são executores dos juízos divinos, tá? Então, os anjos, eles executam ali também juízos de Deus, tá? Dentro da história. Um exemplo disso é quando nós vamos lá para o Êxodo, capítulo de número 12, na situação em que Deus ele envia as 10 pragas ali para libertar o povo do Egito, tá? E Faraó está com o coração endurecido ali. Então, nós vamos ver em Êxodo capítulo 12 que Deus ele manda ali na última praga, tá? Na 10ª praga, aonde ele envia um anjo aonde vai destruir os primogênitos, tá? Vai trazer morte ali aos primogênitos do Egito, protegendo o povo de Deus, mas trazendo morte aos primogênitos do Egito, tá? Então é um anjo que foi executar um juízo de Deus, um anjo que foi executar algo que Deus determinou. Quando você estuda o livro do Gênesis também, você vai ver que um anjo ele agiu em prol de Abraão, tá? Quando Deus pede para que ele sacrifique Isaac, Deus ele manda um anjo também no momento exato ali aonde Abraão vai realizar o pedido de Deus, porém Deus manda um anjo ali e impede que Abraão faça tal. Então, nós vamos ver que os anjos, eles estão a serviço de Deus e são seres que executam também ali os juízos divinos, tá bom? Uma outra coisa importante que os anjos realizam, eles guardam o povo de Deus, executam juízos divinos, e uma terceira coisa aqui para aprendermos é que os anjos são comunicadores de boas novas, tá? Então os anjos anunciam também coisas importantes da parte de Deus, tá bom? Então, quando nós vamos lá para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver isso. Tem uma lenda judaica, meus irmãos, que é muito interessante, que a Bíblia fala do anjo Miguel e do anjo Gabriel e do serviço que esses anjos realizavam, tá? São anjos importantíssimos que nós vemos dentro da história das Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia diz, ó, essa lenda, e notem aqui, é uma lenda judaica, tá bom? Uma lenda judaica. Então, dentro dessa lenda judaica, nós entendemos ali, aprendemos que o anjo Miguel, ele é um agente do juízo de Deus. Então, ele tem uma asa só, porque ele executa ali o juízo de Deus. Porém, quando nós vamos para o anjo Gabriel, dentro dessa lenda, tá? Não estou falando que está dentro da Bíblia, tá bom? É importante que você grave isso, é uma lenda judaica. Então, dentro dessa lenda judaica, o anjo Miguel, ele é um agente do juízo, então ele tem uma asa só. Porém, o anjo Gabriel, ele tem duas asas. Por quê? Porque o anjo Gabriel, ele é um comunicador das boas novas, de mensagens de Deus, e ele também, ele é um agente da misericórdia divina. Então ele tem duas asas. E por que essa lenda mostra isso? Porque ela quer mostrar e ensinar que Deus, ele tem muito mais espaço para a boa mensagem e para a misericórdia do que para o juízo, tá bom? Então, ele trabalha muito mais em prol de abençoar pessoas, de anunciar boas novas e a sua misericórdia, do que
obter o juízo na vida de alguém. Tá bom? Então é só uma lenda judaica que mostra o amor de Deus aí pela humanidade. Porém, os anjos, como eu mencionei aqui, eles são agentes que anunciam as boas novas, tá? E isso nós vemos dentro das Sagradas Escrituras. Se você ler lá, você vai ver que um anjo anunciou o nascimento de Isaac. Um anjo, ele anunciou a respeito de Sansão, ele anunciou o nascimento de João Batista, ele anunciou o nascimento de Jesus, um anjo anunciou a respeito da ressurreição de Jesus lá no túmulo em que Jesus havia sido colocado. Então, nós vamos ver aqui que os anjos trabalham para Deus, anunciando também boas novas, tá bom? E o anjo também, mais um serviço que ele presta aqui para Deus, ele vai estar na consumação do século, ou seja, ele vai ser um agente escatológico também, vai agir no final dos tempos, trabalhando e muito para Deus, tá bom? Ele vai agir na ressurreição dos mortos, ele vai agir no arrebatamento da igreja, ele vai agir na revelação pessoal de Cristo, ele vai estar também no julgamento das nações, e ele vai estar quando houver uma extinção total ali da iniquidade. Os anjos vão estar trabalhando nesse período escatológico, tá bom? O terceiro tema, falamos um pouquinho da natureza, falamos dos anjos como agente de Deus, e agora nós vamos falar um pouquinho desse terceiro tema, que é origem, rebeldia e queda de Lúcifer. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos que os anjos, uma terça parte dos anjos, se rebelaram contra Deus e contra a sua lei e os seus estatutos, tá bom? Isso aconteceu depois da rebeldia de Satanás. Uma terça parte dos anjos seguiu o exemplo de Satanás e recebeu o mesmo juízo de Satanás, obviamente. Então, é muito importante que nós entendamos isso, porque tem anjos bons que realizam tudo isso que eu falei aqui, guardam o povo do Senhor, executam o juízo de Deus, eles são anjos comunicadores de boas novas, são anjos que estarão na escatologia a serviço de Deus, porém existem anjos decaídos, tá? Anjos rebeldes, que estão agindo nessa terra, estão agindo nesse mundo, tá? E foi uma terça parte dos anjos que se rebelou. Então, dentro do estudo da angeologia, nós temos que avaliar esses anjos rebeldes também, que se rebelaram contra as ordens de Deus. Então, o primeiro que tomou essa atitude foi Satanás, ou Lúcifer, tá? Então, nós lemos aqui na página de número 69 do nosso livro o seguinte: o querubim ungido de Deus. Ao tratarmos dos anjos, estamos lidando com o mundo invisível dos espíritos, mundo em que se constitui em verdadeiro desafio a mente e a força humana. A Bíblia, página agora de número 70, parece sugerir que a mais exaltada posição do reino dos espíritos era ocupada no princípio por Lúcifer, de uma posição de destaque, meus irmãos. Uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, desde a sua criação, como está escrito em Ezequiel 28:12. Lúcifer é descrito como o sinete da perfeição, o que no original hebraico significa um padrão de perfeição. Também ele era descrito como cheio de sabedoria e formosura, o ser mais belo e sábio de toda a criação de Deus. Olha que coisa extraordinária. Ele esteve no Éden, no jardim de Deus, em nome e no Monte Santo de Deus. Tá? Porém, um outro tópico aqui diz a rebelião e a queda de Lúcifer. A maior catástrofe da história da criação universal foi, sem dúvida, a rebelião e o complô contra Deus por parte de Lúcifer. Um ser tão perfeito, tão maravilhoso no seu início, na sua criação, ele se rebelou contra Deus. E, consequentemente, a queda da possivelmente um terço dos anjos que se juntaram a ele em sua rebelião. Tá? Então, uma terça parte dos anjos se juntaram a Lúcifer quando ele criou ali um complô, ou realizou um complô contra Deus. Lúcifer, o filho da alva, foi criado como todos os demais anjos para glorificar a Deus. Entretanto, ao invés de ser fiel a Deus e de honrá-lo para sempre, Lúcifer intentou reinar sobre o céu e a criação em lugar de Deus. Ele queria para si a supremacia e a autoridade
devida exclusivamente ao Altíssimo. Então, o que entrou ali na mente, no coração, para a gente entender aqui, desse ser tão maravilhoso que Deus havia criado, que era Lúcifer, antes da criação, obviamente, tá? Então, ele achou que, como nós lemos na Bíblia, que ele poderia subir ao céu. Olha o que veio na mente desse ser. Ele achou que poderia colocar um trono, o seu trono, acima das estrelas de Deus, tá? Ele achou que seria semelhante a Deus, tá? Ele diz que no monte da congregação me assentarei, ou no lugar de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens, lugar de destaque, lugar aonde só Deus está, tá? Que é o ser que criou todas as coisas. E ele diz que seria semelhante a Deus. Então, subiu no coração dele que ele poderia ser um ser divino, tá? Então, tudo isso foi um complô contra Deus, porque nenhuma criatura pode ser semelhante ou estar no lugar de Deus. Então, essa rebeldia trouxe juízo para Lúcifer. O orgulho subiu ao seu coração, à sua mente, e a decisão foi de usurpar ali, de tomar a posição de Deus de forma arrogante. Olha o que diz aqui no nosso livro. Deposto da presença do Altíssimo, tá, o juízo que ele sofreu, Lúcifer, transformado em Satanás, tornou-se o chefe das potestades. Efésios capítulo 2, verso 2. E o príncipe deste mundo. Desde então, tornou-se o arqui-inimigo de Deus e dos que amam a Jesus Cristo. Então, quando o Lúcifer sofreu um juízo de Deus, tá, e ele foi deposto da sua posição, tá, ele tornou-se Satanás, o maior inimigo de Deus. E ele hoje tenta trabalhar contra tudo aquilo que é propósito de Deus, contra tudo aquilo que é ordem e mandamento de Deus, o diabo está trabalhando, tá? Então, falando um pouquinho aqui da personalidade de Satanás, entendemos que é um ser maligno. E quando nós, como já mencionamos aqui, que uma terça parte dos anjos, dos seres celestiais, angelicais, eles seguiram Satanás e também se rebelaram contra Deus, dentro da angiologia, nós temos o estudo da demonologia, tá? Que nós vamos avaliar, então, os demônios, quem são? São essa terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. Hoje, ao invés de serem espíritos ministradores, que são agentes de Deus, em prol dos seres humanos, que executam o juízo de Deus, anunciadores de boas novas, tá bom? Que estarão ali nos acontecimentos escatológicos. Hoje, esses anjos decaídos, tá? Que se rebelaram contra Deus, são os demônios. E dentro da angiologia existe o estudo da demonologia, que é entender um pouquinho desses seres que se rebelaram contra Deus. Então, dentro desse estudo, nós avaliamos a origem dos anjos, nós avaliamos quem são esses anjos decaídos, a natureza desses anjos, que são anjos fortes, sábios, porém muito perversos, tá? O propósito desses anjos, que são dois propósitos, irmãos, desses demônios, desses anjos caídos. Quais são esses propósitos? Destruir os planos de Deus e ampliar o plano de Satanás. Basicamente, são esses os propósitos dos demônios. Então, eles se opõem aos santos, eles induzem as pessoas a se desviarem da fé, tá? Eles apoiam a idolatria. E dentro desse estudo da demonologia, nós vamos também ver que para executar tudo isso, tá? Induzir pessoas a se desviarem da fé, tá? A fazer idolatria ou a ser pessoas idólatras, existe também a possessão demoníaca. São seres que têm condições de possuir, obviamente, tudo dentro de um plano e de uma vontade divina. Esses seres, eles têm condições de possuir seres humanos, e aí nós entendemos que são aí as possessões demoníacas. Então, dentro da demonologia, nós estudamos isso também. Dentro da angiologia, além da demonologia, nós estudamos também a satanalogia, tá? O que é a satanalogia? É o estudo de Satanás. Nós vamos ver um pouco mais a respeito desse ser que se rebelou e é o inimigo aí número 1 de Deus. Nós vamos ver
a existência de Satanás, a personalidade de Satanás, a origem de Satanás, o caráter de Satanás, os nomes que nós encontramos dentro da Bíblia a respeito de Satanás. Tá? Então o diabo, dentro desses estudos que eu estou mencionando aqui, o diabo ele executa alguns serviços. E dentro de mais um tema aqui que nós estamos estudando é Satanás, o agente da tentação. Tá? Então o diabo, meus irmãos, ele age de algumas formas para executar os seus propósitos, tá? Que é o quê? Desviar pessoas, destruir os planos de Deus, destruir os propósitos de Deus, pregar contra tudo aquilo que Deus prega que é bom para a humanidade, tá? Então ele age da seguinte forma, como o nosso livro menciona aqui, tá? Ele diz assim, segundo o Dr. Ken, que é um teólogo, em seu livro A Doutrina de Satanás, os crentes em Jesus devem sempre ter em mente o seguinte, vamos ver aqui o que ele menciona. Ele diz assim, Satanás tem acesso à presença de Deus, apresentando-se como acusador dos filhos de Deus. Algumas vezes Deus permite que Satanás aflija os seus filhos. Satanás se deleita em fazer os homens amaldiçoarem a Deus e duvidarem do seu amor e de sua benevolência. Satanás é restringido por Deus em suas atividades, tá? Então não faz o que quer, Deus tem o poder sobre ele. Satanás algumas vezes pode controlar os elementos da natureza para causar destruição entre o povo de Deus. Algumas vezes Satanás pode promover o banditismo, o furto e até mesmo o homicídio em seus esforços para levar os homens a duvidarem da benevolência e do amor de Deus. Satanás é capaz de mentir até perante Deus. Isso nós vemos quando ele esteve ali diante de Deus para acusar Jó. Satanás aflige os corpos dos homens para conseguir os seus covardes finalidades. E aqui nós estamos falando também um pouco da possessão demoníaca, porque os anjos decaídos, os demônios, estão a serviço de Satanás. Satanás destrói a harmonia doméstica e arruína a reputação de um homem para conseguir os seus propósitos. Um dos planos maiores do diabo e os seus demônios é destruir a família. Satanás não para diante de nada. Em seus esforços para fazer o homem se desviarem de Deus, tá? Então esse é o plano principal de Satanás, desviar os homens dos estatutos divinos, tá bom? Só que em Cristo nós somos mais do que vencedores, tá? Se você ler lá Efésios, capítulo 6, você vai estudar ali sobre as armas que nós temos para vencer as forças malignas e as ações de Satanás e dos demônios neste mundo, tá? E o Satanás também, ele vai ser um agente na consumação do século, ele vai estar presente lá, tá bom? Vai estar presente aonde? No período da grande tribulação. Satanás vai agir muito no período da grande tribulação para tentar destruir ali e para tentar perseguir, para destruir nesse período de 7 anos os planos de Deus, o povo de Israel, aqueles que vão permanecer fiéis. Então Satanás vai agir ali junto com a besta e com o anticristo para tentar, o anticristo e o falso profeta, para tentar destruir ali os planos divinos. Vai dar poder a esses seres, tá bom? Tanto o anticristo quanto o falso profeta, ele vai dar ali poder para esses seres destruir ali os planos de Deus no período da grande tribulação. Satanás também vai fazer parte da batalha do Armagedon, ou vai ser destruído por Cristo na batalha do Armagedon. Satanás vai ser preso por 1000 anos, e são anjos que vão prender Satanás ali por 1000 anos. Ele vai ficar preso nesse período do milênio, tá? Que são aí os acontecimentos escatológicos da consumação dos séculos. A Bíblia diz também que Satanás ele vai ser solto por um período pequeno de tempo, vai conseguir enganar muitas pessoas depois do milênio, porém, Deus em Cristo vai lançar Satanás depois desse período milenial. Satanás vai ser lançado no inferno, julgado e lançado no inferno para toda a eternidade, tá bom? Então, é muito importante que nós estudamos também Satanás na consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Então aqui nós pontuamos dentro da angelologia alguns pontos importantes para compreendermos aí o que acontece dentro desse mundo espiritual, dentro do mundo onde os anjos estão presentes. Tanto os anjos bons, que trabalham aqui em prol
e são mensageiros de Deus, quanto também os anjos maus, tá? Que trabalham em prol aí de Satanás e este mundo onde eles estão presentes e tentando desviar pessoas e tentando destruir os planos de Deus. Porém, como nós olhamos aqui, tem um estudo dentro da angelologia que é Satanás na consumação do século. Tanto ele quanto os seus demônios vão ser destruídos e lançados para sempre numa prisão eterna que é o inferno. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, espero que você se aprofunde nesse estudo, tá? Que você pegue esses pontos no detalhe e aprofunde aí os seus estudos, que eu tenho certeza que vai ampliar muito a sua mente e trazer muita edificação aí para que você possa compreender os planos sobre toda a criação de Deus. Deus abençoe, até a próxima aula que nós vamos falar sobre antropologia, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.